Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. A comunidade jurídica brasileira, advogados, juízes e promotores, está absolutamente impactada com a decisão do ministro Dias Toffoli, que preside o STF, de ordenar ex officio a abertura de um inquérito sigiloso para apurar aquilo que ele chama de ameaças, ofensas e agressões ao Supremo Tribunal Federal ou a alguns dos seus ministros integrantes. Essa decisão causa espanto porque ela é considerada teratológica, ou seja, uma decisão patética, sem nenhum fundamento de ordem legal ou constitucional. No Brasil, é regra geral, e a Constituição prevê, que a primazia da persecução penal, ou seja, a competência para propor ação penal, é exclusiva do Ministério Público. Assim, Dias Toffoli, se quisesse, deveria ter oficiado a Procuradora-Geral da República para ela, sim, estudar a conveniência da existência ou não de fatos que autorizassem o referido inquérito. A situação se agravou ainda mais quando Dias Toffoli escolheu de próprio punho, sem sorteio, o ministro relator. E escolheu Alexandre de Moraes, que agravou a situação de forma contundente, estabelecendo a censura ao site antagonista e determinando, de ofício, busca e apreensão na casa de pessoas físicas que ele entende como sendo autores de delitos potenciais. Ora, nós sabemos o que isso representa. Isso representa uma ofensa ao princípio constitucional da liberdade de imprensa e ao princípio constitucional da liberdade de expressão, que são basilares no Estado democrático de direito. Está instalado no Brasil uma ameaça a um regime de exceção e nós não podemos concordar com isso. Tudo isso porque existe uma crítica na sociedade pedindo a apuração de fatos que envolvem alguns dos ministros do Supremo. De modo especial, o ministro Gilmar Mendes, que está sob suspeita e indícios de praticar irregularidades enquanto ministro, ao julgar pessoas com as quais ele tem vínculo pessoal ou econômico que estão sob a sua jurisdição. E isso, se verdadeiro, é inaceitável. Esses fatos contra Gilmar Mendes repercutiram fortemente em toda a mídia e nas mídias sociais e motivaram a abertura de processos de impeachment junto ao Senado, mas também motivaram a abertura de um pedido da CPI da Lava Toga, tentando barrar o andamento dessas críticas e dessas investigações é que o ministro Toffoli agiu da forma como agiu, ou seja, coagindo a sociedade, ameaçando a sociedade, no qual está tendo a participação omissiva e ativa de um parceiro significativamente importante, que é o ministro Alexandre de Moraes. A sociedade brasileira não pode se calar nesse momento. Nós não podemos aceitar isso, ainda mais enquanto Toffoli também é acusado de ter praticado atos que não são republicanos quando era advogado-geral da União, exercendo o seu ofício no governo do presidente Lula. Dias Toffoli está sendo acusado de ter recebido benefícios da empresa Odebrecht. E quem fez essa acusação, segundo a revista Cruzoé, foi o próprio Marcelo Odebrecht, ao citar Dias Toffoli como sendo o amigo de Lula, que era o amigo do pai dele. Esses fatos precisam ser esclarecidos. Nós temos o direito de trazer luz para onde existem sombras, de trazer certeza para onde existem dúvidas. Investigação não significa condenação. Precisamos dar aos ministros em questão o direito do contraditório e da ampla defesa, mas nós, a sociedade, não podemos ficar na dúvida. O homem comum é inocente até que prove em contrário, mas o homem público tem o dever de fazer a contraprova da sua inocência.
E isso que está colocado agora no cenário jurídico e político brasileiro. Nós não podemos nos calar. Várias instituições da sociedade já se manifestaram hoje. A OAB se pronunciou, a procuradora Raquel Dodge já se pronunciou, o ministro Marco Aurélio já se pronunciou. Mas não deve parar por aí. Todos nós que vivemos do direito, que conhecemos como é que a banda toca nesse lado da sociedade brasileira, temos o dever de nos manifestarmos. Nós temos o direito de pedir que os fatos sejam esclarecidos e que o estado de exceção não se instale no Brasil, nem mesmo pela vontade do presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é uma crítica ao Supremo, é uma crítica a alguns comportamentos de alguns dos seus membros. Portanto, também é importante que os outros ministros sejam provocados a falarem em público, a dizerem o que pensam, assim como fez o ministro Adalto, quando votou solitariamente contra a implantação da censura prévia no Brasil por vontade de Geisel em 1971. Derrotado no plenário por 10 votos a 1, ele despiu sua toga, jogou sobre a cadeira e teve a coragem de renunciar ao seu mandato de ministro do Supremo. Não é hora dos operadores do direito, não é hora das lideranças, não é hora das instituições fazerem silêncio. É hora de uma reação democrática, mas firme. Nós não podemos aceitar e não vamos aceitar que o Brasil volte às páginas da tragédia que foi o cerceamento da liberdade de expressão e o cerceamento da liberdade de imprensa.